Linguagem. A linguagem tem um papel incontestável no processo de aprendizagem, visto ser um veículo de comunicação e de acesso ao conhecimento sobre o mundo e sobre a vida pessoal e social dos indivíduos. Fala. A fala traduz-se no meio de comunicação mais comum e eficaz por constituir a forma que exige menos esforço e por ser mais facilmente compreendida pelas pessoas. E consiste na articulação verbal, a forma como os sons são produzidos, na voz, o uso das pregas vocais e da respiração para a produção do som, e na fluência verbal, o ritmo do discurso. Sinais de alerta e fatores de risco no desenvolvimento da linguagem em crianças do pré-escolar. Fatores de risco. Presença de histórico familiar com atraso de desenvolvimento da linguagem ou dificuldade na aquisição da leitura e escrita. Atraso na fala em relação às outras crianças. Produção de frases curtas com palavras mal pronunciadas, com omissões e substituições de sílabas e fonemas. O vocabulário reduzido. Dificuldades de compreensão. Confusão entre palavras semelhantes. Dificuldades em recordar nomes de cores, as formas, os dias da semana, etc. Dificuldade na aquisição de conceitos temporais e espaciais básicos, dificuldade em aprender lenga-lengas, não reconhecer as letras do seu nome, dificuldades em aprender e em recordar os nomes e sons das letras, dificuldade nas sequências, dificuldade em aprender as rimas, agitação e distração frequente, dificuldade em seguir ordens e rotinas. Linguagem dos 3 aos 4 anos. Compreensão. Compreende perguntas como onde, o que e quem. Compreende as noções relativas à posição como à frente e atrás, e dentro e fora. A expressão. O seu discurso é perceptível fora do círculo familiar. Descreva alguns acontecimentos do dia a dia sem considerar a sequência em que ocorrem. Sabe dizer o nome, a idade e o sexo. Usa artigos e pronomes e começa a utilizar o singular e o plural. Sinais de alerta. Utiliza um discurso que não é compreendido por todos, apenas pelos mais próximos. Apresenta dificuldades em formar frases. Não inicia nem mantém o tópico de conversação. Usa mais gestos do que palavras para dizer o que quer. Recorre à leitura labial para descodificar melhor o que lhe é dito. Linguagem dos 4 aos 5 anos. Compreensão. Compreende instruções complexas. Compreende e produz muitos tipos de frases simples e complexas. Expressão. Pergunta o significado de palavras novas que ouviu. Articula corretamente a maioria dos sons. Usa a negação. Nomeia cores e formas. Conjuga verbos. Sinais de alerta. Não relaciona acontecimentos simples e recentes. Não utiliza muitas funções comunicativas. Não descreve os acontecimentos do dia a dia, tem tendência a isolar-se e brincar sozinho, omite e troca sons nas palavras, num discurso que ainda não é totalmente compreensível. Linguagem dos 5 aos 6 anos de idade. Compreensão. Compreende noções de comparação de contrário, estabelece semelhanças e diferenças e possui noções espaciais. Expressão. Conta histórias, mas não as finaliza. Completo domínio articulatório, no entanto, pode ter dificuldades em articular alguns sons que se encontram em contextos silábicos específicos. Construção gramatical completa. Sinais de alerta. Utiliza frases mal estruturadas. Diz várias palavras imperceptíveis. Tem um discurso sem conteúdo. Tem tendência a falar muito pouco e muito baixo. Tem dificuldades em iniciar uma frase, repetir sílabas ou sons. Sinais de alerta no desenvolvimento da linguagem em crianças do primeiro ciclo. Indicadores ou sinais de alerta no primeiro ciclo. Dificuldade em aprender o alfabeto, falta de interesse por livros, dificuldade na articulação dos sons da fala,
vocabulário limitado e dificuldades de evocação, dificuldade em ler monossílabos e segmentar palavras simples, dificuldades para juntar sons e formar palavras, tendência para escrever números e letras em espelho, dificuldade nas rimas, dificuldade na aprendizagem de conceitos como números, alfabeto, dias da semana, cores e formas, dificuldades em seguir instruções ou rotinas, dificuldade em noções temporais, falta de atenção e concentração, frustração e baixa autoestima que pode levar ao início de um problema de comportamento. Indicadores ou sinais de alerta na leitura e escrita. Dificuldade no reconhecimento de palavras, dificuldade em descodificar palavras, dificuldade em ler de forma fluida, dificuldade na escrita, dificuldade na construção frásica, resumir e ordenar sequencialmente uma história, recurso a estratégias para evitar a leitura, capacidade de leitura inferiores à capacidade cognitiva geral, maior dificuldade em aprender algo que é explicado através da leitura e escrita do que oralmente, e desenvolvimento lento das competências motoras finas.